Pelo amor de Deus, atire a primeira pedra quem nunca conviveu com uma pessoa tagarela. A pessoa fala de tudo, comenta de tudo, tudo ela quer dar uma opinião, fala de todo mundo e não vai me dizer que essa pessoa é você. Você sabia que a Bíblia diz que nós temos que falar pouco? Tem até um versículo que diz que temos que ser tardio no falar e pronto no ouvir. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos vivendo um tempo onde todo mundo quer opinar, todo mundo se tornou especialista em todos os tipos de assunto. E se a gente não vigiar, a gente acaba se tornando essa pessoa também, essa pessoa inconveniente, irresponsável, essa pessoa insensata. Porque a Bíblia, ela vai nos aconselhar a falar pouco, a se expor pouco e a escutar mais. Tem um versículo, inclusive, que vai dizer assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Então aqui Tiago ele vai aconselhar aos irmãos, à igreja, a ser tardio em falar e ter isso em mente. O que significa isso? Que toda vez que um assunto surgir, toda vez que nós estivermos em uma roda de uma conversação, de conversas, nós temos que analisar, ter na nossa mente: é necessário eu opinar? Eu tenho autoridade para falar sobre isso? Eu tenho conhecimento sobre esse assunto? Porque às vezes a gente acaba sendo insensato, a gente acaba expondo uma ignorância. E quando eu falo ignorância, é falta de conhecimento, de domínio sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Tem uma palavra também que diz em Provérbios assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Isso está escrito em Provérbios capítulo 17, número 17, versículo 28. Então, até quando o insensato ele fica em silêncio diante de algumas situações, quando ele contém a sua língua, ele parece que tem discernimento, ele parece sábio. Então, muitas das vezes, a gente faz o contrário. A gente tem a sabedoria, tem o conhecimento, a gente está constantemente estudando, aprendendo, não só com a palavra de Deus, mas também com diversos assuntos, mas devido ao despreparo, devido à falta de domínio próprio também, a gente acaba se comportando como uma pessoa insensata. E é constrangedor para nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus, que somos pessoas que a Bíblia vai dizer que somos guiados pelo Espírito Santo, nos precipitamos em opinar, em falar, em comentar coisas que não manifestam sabedoria. Tem um versículo que diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18, 13. Então, aqui mais uma vez as Escrituras estão nos ensinando que nós temos o dever de ouvir, de analisar, de procurar entender a questão e saber também, tendo o discernimento, se é necessário que a gente opine, responda sobre aquele assunto. Aqui diz assim também: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29, 11. Aí agora esse contexto já está falando mais de uma certa provocação. Há momentos que a gente vai estar em situações que nós seremos mesmo confrontados, provocados a responder, a manifestar uma ideia. Só que aqui a gente vai ver, que o tolo ele dá vazão à sua ira. E nós não somos tolos, nós somos chamados ao povo sábio, ao povo que tem conhecimento, um povo que é guiado, um povo que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E se você está ouvindo essa palavra, provavelmente por esses próximos dias você será provado nesta palavra. Então você precisa ter esses versículos guardados no seu coração, guardados na sua mente, como o irmão Tiago vai dizer, que sejam todos prontos para ouvir, tenham isto em mente, e tardios para falar e tardios para irar-se. Por quê?
porque constantemente nós estamos em um mundo onde surgirão assuntos para realmente nos instigar a responder, para manifestar em nós uma falta de domínio próprio. E aí automaticamente, né, a gente passa a ser ali ridicularizado pelo nosso comportamento, ou até mesmo pela falta de preparo que a gente tem em estar diante daquela situação, para debater, para falar, às vezes em uma questão, às vezes estamos vendo muito tempo, né, questões políticas, e eu não estou dizendo que a gente não tenha que falar sobre política, não tenha que opinar, mas eu estou falando de ter o tal discernimento, o time, o tempo necessário para estar ali expondo uma opinião, e também se temos condições de falar sobre o assunto, porque às vezes é um assunto que existe uma profundidade, que existe, melhor dizendo, um ensinamento, mas a gente vai pelo que ouve, né? Vai pelo que escuta de todo mundo, da massa, tá todo mundo falando, eu vou falar também, e aí a gente, né, passa vergonha, como aqui a palavra está dizendo. O tolo dá vazão à ira, mas o sábio domina-se. Então, né, se você está se dominando, você está manifestando sabedoria. Mas se você se ira e responde, você está manifestando a tolice. Então, às vezes, né, a gente, eu falo mesmo. Eu tô ali na situação, se falar na minha cara, eu vou responder. Se eu estiver perto, eu falo. Mas não é o que a Bíblia nos aconselha. Tem quem admire isso, tem quem aprove isso, tem quem aplaude esse tipo de comportamento, mas não é o comportamento que a Bíblia ensina. E eu ainda prefiro ficar com aquilo que está escrito, com aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, né? Ser uma pessoa tardia no falar, né? E eu sei que é difícil, porque tem situações que a gente se acha na obrigação de se posicionar e responder. Mas a melhor coisa é quando a gente deixa Deus responder por nós. Quando a gente deixa o próprio Senhor manifestar a sua justiça, manifestar a sua obra por meio da nossa mansidão, por meio que aí manifesta o que em nós? O fruto do Espírito. E aí, manifestando em nós o fruto do Espírito, nós temos o respaldo da palavra para nos justificar. E aí, o que, né, vai nos defender é infalível. É uma defesa infalível, uma defesa que vai nos guardar, que vai nos proteger e, o melhor de tudo, vai nos honrar, vai nos dar bom testemunho, vai gerar em nossas vidas bons testemunhos. Então, que venhamos ter essa verdade na nossa vida. Hoje eu quis falar um pouco sobre isso, o Espírito tem me inspirado a falar sobre isso, e guarda um pouquinho a boca, guarda um pouquinho as tuas opiniões naquelas rodas ali no trabalho, às vezes na roda ali de conversa da igreja, às vezes numa roda de conversa com vizinhos. Quantos são os males que se apresentam no meio dessas conversas? Quantos mal-entendidos, quantas fofocas também, porque a fofoca ela brota desse tipo de comportamento, né? Ou será que não teve nenhuma vez, nenhum momento na sua vida que você, poxa, acho que eu falei demais aqui? Então, é bom a gente estar não só pronto no ouvir, porque até para ouvir a gente tem que ter cuidado daquilo que a gente está ouvindo, porque às vezes, né, querem nos usar como testemunha. Fulano estava lá e ouviu. Então, na verdade, a cautela ela vai além de falar e de ouvir. É de se resguardar, de se privar, no sentido de se proteger. Estou dizendo que a gente viveu numa bolha, mas estamos falando de prevenção. Existem lugares que não é para a gente estar, existem conversas que não é para a gente participar, não são conversas edificantes, não vai agregar em nada na nossa vida na nossa rotina e principalmente na nossa vida espiritual. Então que venhamos procurar falar com Deus. Fala bastante, mas fala com Deus. Pode falar de tudo que você quiser, mas fale com Ele.
Ele te conhece, Ele te molda, Ele te aconselha, Ele te prepara, Ele te restaura. Ele tira o que está demais, Ele acrescenta o que falta. Então, essa é a palavra de hoje. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a sua língua, parecerá que tem entendimento. Várias palavras aqui, né, que a gente aprendeu neste momento, neste vídeo. E se você aí lembrou de alguém que fala muito, que não tem papas na língua, pessoas que às vezes, né, é bacana, são pessoas que são bacanas, são pessoas que são boas, são pessoas que são divertidas, são pessoas que têm várias qualidades, vários atributos e que agregam na nossa vida, mas infelizmente carrega esse defeito de falar demais. Manda para essa pessoa, que eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o coração dela, vai ministrar o coração desse parente, desse amigo, dessa pessoa aí que você está pensando, ou até mesmo se for você. Aplica na sua vida essa palavra, peça ao Espírito Santo. Existem coisas, e eu sei que tem coisas que parecem simples para muitas outras pessoas, mas que para nós é difícil de largar, de abandonar, de mudar o nosso jeito, né? A gente tem uma criação, a gente tem já no nosso jeito de ser certos comportamentos que fica assim, meu Deus, por que eu sou assim? Mas não tem nada, não tem jeito, não tem personalidade que Deus não possa trabalhar, não possa mudar. Para Deus não é impossível. E se você deixar verdadeiramente o Espírito Santo te dominar, Ele vai te colocar como Ele quer. E Ele vai usar todo o seu potencial, toda a sua forma de se posicionar, né? Porque a gente não abandona, né? A gente não é formatado, vamos dizer assim. Mas o Espírito Santo, ele canaliza todo o nosso jeito de ser para contribuir ao reino, à obra de Deus. Então, se você é uma pessoa de coragem, se você é uma pessoa ousada, Deus, ele vai canalizar toda essa ousadia, toda essa coragem para o reino de Deus, para a obra dele, para o propósito que ele designou para a sua vida. Amém? Então, assim, venhamos meditar, orar e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, pega isso aqui que está demais em mim e usa para a tua obra, usa para o teu reino, para que eu possa ser uma bênção, para que eu possa ser, né? E aí ele vai equilibrar, vai temperar, vai colocar conforme ele quer, e você será uma arma poderosa nas mãos de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, e obrigado sempre por escutar essas mensagens, por meditar, onde você estiver, no seu trabalho, no carro, em casa. Às vezes aí colocou por acaso, mas eu tenho certeza que Deus está usando este vídeo, este momento, esta mensagem para falar com você. E que você seja abençoado em todo o seu modo de viver. O salmista diz assim, né? Bendiz a minha mão, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Então que o seu falar, o seu deitar, o seu sair, a sua entrada seja sempre para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.